Então vamos lá falar sobre os nossos operadores booleanos. Deixa eu compartilhar minha tela. Eu vi que de ontem para hoje a minha tela está escrito AND, OR e AND NOT numa tela azul. Isso, apareceu agora. Só vai estar balançando a cabeça ali, então já apareceu. Então vamos lá. Nós vamos falar então hoje sobre esses três operadores booleanos. É o AND, o OR e o AND NOT. A gente vai lembrar daquelas aulas que a gente tinha lá no primário, né? Eu lembro que eu tinha lá no primário, com 10 anos de idade, a professora ensinou lá esses operadores booleanos, né? Quando a gente falou sobre os teoria dos conjuntos, né? Lá no primário, que hoje em dia é o fundamental, né? Eu vou deixar minha tela dessa maneira aqui, eu não vou expandi-la, se vocês não estiverem conseguindo enxergar, vocês me avisem, mas como eu preciso manipular a tela, eu não vou expandi-la. Vamos passar aqui então para o segundo slide. Então, eu montei um exemplo aqui para a gente discutir esses operadores booleanos, o AND, o OR e o AND NOT. Eu montei aqui dois grupos de artigos, né? Em uma revisão aleatória, nós tivemos aqui dois grupos de artigos. Um grupo de artigos que contém o termo hipertensão, e aí esse termo contém hipertensão com todas as suas variações, por exemplo, hipertensão na atenção primária, hipertensão no ambulatório, hipertensão na clínica médica, hipertensão e diabetes, então todas as variações de hipertensão. E temos eu coloquei aqui, ó, nessa minha busca hipotética, apareceram 50 artigos que continham apenas o termo hipertensão e 5 artigos que continham os termos hipertensão e diabetes. Então, esse primeiro conjunto é o que nós obtivemos. No segundo conjunto, o meu termo principal era diabetes. Então, realizei uma busca com o descritor diabetes e eu encontrei 40 artigos que continham apenas o termo diabetes, o descritor diabetes, e 4 artigos que continham o termo, os descritores diabetes e hipertensão. Dentro aqui desse conjunto, eu tinha diabetes e todas as suas variações. Eu só separei aqui, de maneira didática, os textos que continham diabetes e hipertensão. Então, a maioria, 40, tinham o termo diabetes apenas, e uma minoria, 4 artigos, possuíam diabetes e hipertensão. Eu vou utilizar esses dois conjuntos para analisar os três operadores, o OR, o AND e o AND NOT. Então, vamos começar pelo OR. O que significa o descritor OR? Que é ou, né, em português é o termo ou uma coisa ou outra coisa. Então, o operador booleano OR, ele vai agregar os dados, vai agregar as informações. Então, para ele, quando eu utilizo esse operador booleano para fazer uma conexão entre esses dois conjuntos, o conjunto da hipertensão e o conjunto de diabetes, o operador OR, ele vai agregar todos os artigos do primeiro conjunto e todos os artigos do segundo conjunto. Então, todos estes ou todos estes. Então, ele é um agregador de adição. Ele adiciona os artigos. Então, o meu conjunto final de artigos vai ser isso aqui, ó, tudo que está chureado com esses tracinhos brancos. Então, ele vai juntar, no final, o produto dessa minha busca, quando eu utilizo o operador OR, vai ser todos os artigos que contêm apenas hipertensão, todos os artigos que contêm apenas diabetes e todos os artigos que contêm hipertensão e diabetes. Então, a minha amostra final
vai conter os 50 artigos que continham hipertensão, os 40 artigos que continham o descritor diabetes e os 9 artigos que continham hipertensão e diabetes, os 5 do primeiro conjunto e os 4 do segundo conjunto. Então, vocês veem que no final eu vou ter uma amostra de 99 artigos, uma amostra bastante abrangente. Eu peguei os 55 desse grupo e os 44 desse outro grupo. Então, isso é importante vocês fixarem, que o operador booleano OR, ele é um operador de adição, ele agrega os artigos, ao contrário dos outros que nós vamos ver que eles são excludentes, eles vão excluir informações, vão excluir dados dos conjuntos. Então, esse é o primeiro. Vamos lá para o segundo operador. Se vocês tiverem alguma dúvida, gente, pode escrever aqui no chat que eu consigo ver. Eu prefiro já ir respondendo aqui durante a nossa discussão. Não precisa aguardar chegar lá no final, não. Vamos para o operador AND. Como eu falei, né, já fiz spoiler aqui, né? Eu disse que o operador OR é o único operador adicional, né, includente, né, e os outros dois são excludentes, né? Vamos lá analisar, então, o operador AND, né? Então, o operador AND, quando eu utilizo, ele vai ele vai incluir na minha busca apenas os artigos que possuem os descritores que estão nos dois conjuntos. Então, eu tenho hipertensão e diabetes. Eu tenho no primeiro grupo 5 artigos que possuem os descritores hipertensão e diabetes. E no segundo conjunto, eu tenho 4 artigos que possuem diabetes e hipertensão. Se eu realizo uma busca e eu digo lá na minha estratégia de busca que eu quero artigos que contenham hipertensão e diabetes, a minha busca só vai retornar os artigos que possuem os dois descritores. Então, o resultado da minha busca vai ser os 5 artigos do primeiro conjunto e os 4 artigos do segundo conjunto. Então, olhando aqui para o nosso diagrama, desse lado esquerdo, do meu lado esquerdo aqui, nós temos os artigos que possuem apenas o descritor hipertensão, e do meu lado direito, os artigos que possuem apenas o descritor diabetes. O operador AND vai selecionar para a gente apenas os descritores que estão nesse subconjunto, né? A interseção entre os dois conjuntos, ou seja, esses artigos aqui possuem tanto o descritor hipertensão quanto o descritor diabetes. Aí veja a minha amostra final como vai ficar. Eu tenho 5 artigos com hipertensão e diabetes do primeiro conjunto e os 4 artigos que contêm hipertensão e diabetes do segundo conjunto. A amostra final, então, de 9 artigos. Então, vejam a diferença. Quando eu utilizei o descritor OR entre os dois conjuntos, eu obtive uma amostra final de 99 artigos. Já quando eu utilizo o descritor AND, como ele é excludente, a minha amostra final cai de 99 para 9 artigos. É uma diferença brutal. Então, a gente não pode, pelo menos não deve utilizar esses operadores booleanos de maneira aleatória, porque isso causa um impacto muito grande na amostra final da nossa busca. Vamos então para... Ninguém colocou nada aqui, tá? Acho que estão entendendo. Vamos para o nosso terceiro descritor. Isso aqui é a parte fácil. Quando a gente for lá para a nossa tabela pica, que vai ficar um pouquinho mais complicado. Opa, acho que eu passei aqui o EndNote. O EndNote, como eu falei também para vocês, é um outro operador excludente, né? Então, vamos novamente. Tem o grupo o conjunto de artigos com hipertensão e o conjunto de artigos com descritor diabetes. Quando eu digo aqui, eu quero os artigos que contenham hipertensão e não diabetes, ele vai selecionar para mim apenas os artigos que possuem o descritor hipertensão, mas ele vai excluir todos aqueles que possuem os descritores hipertensão e diabetes, né? Não sei se ficou claro, mas é isso. Hipertensão e não diabetes. No meu conjunto inicial,
eu tenho aqui, ó, 50 artigos que possuem apenas o descritor hipertensão e 5 artigos que possuem os descritores hipertensão e diabetes. Se eu uso o descritor, o operador AND NOT, entre esses dois conjuntos, ele vai excluir esses 5 artigos do primeiro conjunto. Opa, desculpa. Vai excluir. Opa. Vai excluir os 5 artigos desse conjunto que possuem o termo diabetes, o descritor diabetes. Então, que a minha amostra final vai ser, aqui não é hipertensão e diabetes, né? Desculpe, é bom que eu já corrijo aqui. Então, o nosso conjunto final vai ser apenas hipertensão, que são aqueles 50 artigos que possuem hipertensão e não possuíam o descritor diabetes. Então, vejam, quando eu utilizei o operador AND, o operador OR entre os dois conjuntos, minha amostra final foi de 99 artigos. Quando eu utilizei o operador AND, a minha amostra final foi de 9 artigos. E quando eu utilizei o operador AND NOT para excluir os artigos que possuíam diabetes, a minha amostra foi de 50 artigos. Então, é importante, como eu falei, a gente entender o funcionamento desses descritores para a gente saber utilizá-los adequadamente. Nós vamos ir agora para a nossa tabela Pico. Eu, de propósito, vou utilizar aquela tabela Pico que eu utilizei, que eu montei aqui com vocês na semana passada, utilizando a simulação, só porque eu não quero, como eu li aqui 98 estratégias Pico, o risco de eu ficar falando aqui sobre as estratégias que vocês me apresentaram é muito grande, então eu preferi usar um exemplo bem diferente, que não está relacionado aqui com a segurança do paciente, porque eu não achei que fosse adequado eu apresentar aqui um dos casos que vocês me enviaram. Então, ó, ninguém está dizendo nada aqui, eu vou seguir, gente, porque hoje a aula é bem tranquila. Então, essa é a nossa tabela Pico que nós construímos. Como eu falei para vocês, já tem 52 pessoas que já estão com essa tabela pronta. Eu corrigi ontem até meio-dia, então corrigi a população, corrigi os descritores. Quem me disse lá que buscaria a primeira pergunta, né, do exercício, que era qual tipo de estudo vocês achavam que iam recuperar, né, se era um ensaio clínico, se era um estudo antes e depois, se era um estudo de corte, um caso controle, um transversal. Então eu corrigi. Quem me disse lá que vou fazer um ensaio clínico, aí eu olhava a estratégia Pico e falava, não, você não vai recuperar artigos de ensaio clínico, você vai recuperar artigos de estudos de coorte. Então, fiz esse feedback lá, respondi cada uma dos itens da estratégia Pico, corrigi a população, corrigi a intervenção, o controle. Algumas pessoas colocaram controle quando não deveria ter controle, eu corrigi também. Então, nós temos lá 52 pessoas que já têm essa tabelinha pronta para a sua pergunta de revisão. Então, o que nós vamos fazer agora, eu vou fazer com vocês aqui o passo a passo de maneira braçal, mas o nosso objetivo é automatizar esse processo que eu vou fazer com vocês. Eu só vou fazer aqui porque é didático. Então, nós precisamos aqui fazer uma triangulação, que a gente chama, né? Eu preciso fazer combinações com esses descritores. No caso da tabelinha que a gente montou na semana passada, eu coloquei aqui, a minha população são estudantes de graduação em enfermagem, coloquei como descritores para a população Nursing e Nursing Education. A intervenção seria a aplicação de simulação realística, coloquei como descritores Patient Simulation e Simulation Training. No caso do controle, o meu controle vão ser as aulas tradicionais, então, nesse caso, não se aplica a aula tradicional. Como a aula tradicional é o nosso fazer comum, né? O que nós fazemos hoje em dia é cadeira e quadro de giz, o quadro branco com caneta, o que a gente faz, assim, 90% das aulas são dessa maneira, então não preciso utilizar descritor. E os nossos desfechos serão a satisfação e a qualidade. Eu utilizei aqui Personal Satisfaction e Quality Improvement, como esses dois descritores. Nós precisamos agora fazer combinações entre esses descritores. Então, vou falar com vocês aqui, depois eu vou escrever.
Mas ó, uma combinação possível seria combinar o descritor nursing com o descritor patient simulation e o descritor personal satisfaction. Isso seria uma combinação. Eu pego aqui esses três termos, nursing, patient simulation, personal satisfaction, e vou lá na minha base de dados, aqui eu vou fazer de maneira simples, né? A gente não é o objetivo desse mini curso aqui, a gente discutir lá as bases de dados, talvez em um curso mais avançado a gente faça isso, cada base de dados tem uma estratégia de busca diferente, e a gente não consegue ver isso aqui hoje. E aí eu quero que vocês me digam aí no chat, uma enquete. Eu vou fazer uma combinação entre os termos nursing, patient simulation e personal satisfaction. Eu quero que vocês escrevam aí no chat qual dos três descritores vocês acham que eu devo utilizar entre esses três termos. Entre nursing e patient simulation eu vou usar um descritor, e entre patient simulation eu vou usar um operador, né? Entre nursing e patient simulation vou usar um operador, e entre patient simulation e personal satisfaction vou utilizar um outro operador. Que operador é esse? Escrevam aí no chat. É o AND, o OR ou o AND NOT? A maioria disse ali que vai utilizar o AND. Acho que é a Edenise que falou que tem que usar o AND, o OR e depois o AND. Todo mundo. E a professora Advi está aqui. AND. AND para o primeiro e OR para o segundo. A professora Tatiane. Alô. Né? Aí pensem comigo aqui. Eu disse que eu vou fazer uma triangulação entre nursing, patient simulation e personal satisfaction. Aí a maioria disse que eu devo utilizar o AND. Então, se eu utilizar, a Aline Fonte está aqui, se eu utilizar aqui o AND entre o nursing, o patient simulation e o personal satisfaction, eu vou incluir os três descritores. Então, eu vou recuperar artigos que possuam os três descritores, né? Isso é o que a gente quer, né? Eu quero descritor, eu quero artigos que possuem esta população, nursing, que possuam esta intervenção, que é a aplicação da simulação, e que possuam também este desfecho, personal satisfaction. Então, eu devo utilizar o descritor AND nessa primeira conexão entre nursing e patient simulation, e também utilizar o AND entre o patient simulation e o personal satisfaction. Deixa eu ver aqui quem discordou. A Edenise. Edenise disse que eu deveria utilizar o OR. Se eu utilizar o OR entre nursing e patient satisfaction, ele vai me dar ou artigos que contenham nursing ou artigos que contenham patient satisfaction. Então, eu posso ter artigos, por exemplo, de medicina, Medicine and Patient Simulation. É o que eu quero? Não é. Então, não é adequado eu utilizar o OR, né? Eu devo utilizar aqui o AND para eu restringir. Nesse caso, eu quero realmente restringir. Eu só quero artigos que tenham nursing. Não me interessam artigos que possuem patient simulation, mas que tem outros escritores aqui de fisioterapia, de medicina, de fonoaudiologia. Nesta busca não me interessa isso. Então, eu preciso realmente restringir. Então, o mais adequado é utilizar o AND, né, neste ponto e o AND neste outro ponto. Aí a professora é análogo, a professora Tatiane falou, se eu utilizar, penso assim, Nursing and Education, Nursing, Education and Simulation. Ah, tá, é porque você já foi lá para o outro, né, para o segundo caso. Nesse caso, eu vou fazer todos eles, vou fazer todas as combinações, né? Na verdade, eu não vou fazer, já vou colocar todas aqui, porque a gente não tem como fazer, eu já fiz todas elas, já estão todas prontas aqui. Então, nesse caso aqui, deixa eu passar o slide que já tem aqui, ó. Então, esse é o mais adequado. Eu utilizar aqui o nursing, então vou restringir, eu quero artigos que contenham enfermagem, que contenham intervenção de simulação e que contenham
esse desfecho, né? Eu não posso abrir, senão ele vai me trazer coisas que eu não desejo na minha busca. E isso vai se repetir. E aí é uma regra entre os descritores de cada item da tabela Pico, a gente vai sempre utilizar o descritor AND. Entre o P e o I, a gente vai sempre utilizar o AND. Entre o I e o C, a gente vai sempre utilizar o AND. E entre o C e o O, a gente vai sempre utilizar o AND. Então, essa é uma regrinha básica. Entre as colunas da tabela Pico, sempre a gente vai utilizar o operador booleano AND. Aí no próximo slide, eu já fiz tudo aqui pra gente, ó. Todas as combinações possíveis já estão aqui. Eu vou mandar isso aqui para vocês depois. Então, ó, esse é o que a gente acabou de fazer. Depois eu tenho outro, ó, Nurse and Patient Simulation, que seria o segundo caso, ó, Nursing, Patient Simulation, ficou faltando o Quality Improvement. Depois o segundo, Nursing Simulation Training, não está aparecendo? Soraya que está aí, tá vendo? Soraya disse que está vendo. Patrícia, tenta sair e entrar para ver se melhora. Deve funcionar. Ou então você vai na minha foto e clica no alfinete que tem lá na minha foto, que aí a tela vai ficar fixa para você. E aqui eu já fiz todas as combinações. Então nós temos 8 combinações possíveis de descritores, né? Depois vocês podem ver com calma. Eu só queria fazer o primeiro com vocês para deixar claro que a gente precisa ter esse cuidado de entre os itens, entre as colunas da tabela Pico, a gente sempre utilizar o descritor AND nessa triangulação. E agora vamos lá. Já está a resposta no próximo slide. Deixa eu fazer a pergunta para vocês. Né? Eu acho que sim, não vou passar não, porque já tem a resposta. Lá no próximo slide eu acho que eu já fiz. Escreva aí no chat para mim. Cada linha dessas aqui que eu fiz com vocês, ela vai nos fornecer um conjunto de artigos. Lembrem lá desses conjuntos aqui, que a gente fez no início? Então, a cada linha daquela busca que a gente daquela triangulação que a gente acabou de fazer, vai nos dar uma elipse dessa aqui. Então, eu tenho aqui, ó, 8 elipses daquelas. Eu tenho 8 conjuntos. Cada conjunto com um grupo de artigos, né? São artigos que eu recuperei que são interessantes para mim. Eu preciso agora juntar todos esses conjuntos para eu ter a minha amostra final. Lembra lá que em cada simulação que eu fiz lá, eu tinha uma amostra final? Agora aqui também, que eu fiz essas buscas separadas, tive aqui 8 elipses, 8 conjuntos, e eu preciso construir a minha amostra final, com todos os artigos que eu preciso. Aí eu quero que vocês escrevam no chat, eu preciso juntar agora essas 8 linhas, eu preciso conectá-las. E eu só tenho aqueles 3 operadores, o AND, o OR e o AND NOT. Que operador é um só, né? Que operador eu devo utilizar entre essas linhas aqui para obter a minha amostra final de artigos da minha revisão? É um daqueles 3 operadores. Escreva aí no chat. A Ana Catarina já escreveu ali o O. Tatiane, o O. Luiz, o O. Evelyn, o O. O O, o O. Vanessa Gomes, o O. Isso, já deu para perceber que todo mundo entendeu o que é o OR, né? Porque o OR, como a gente viu, ele é o único descritor que agrega os dados. Ele é includente, ele não é excludente. Então, nós utilizamos o AND para restringir a minha pergunta. Então, o AND restringe a minha pergunta, né? Então, eu obtenho só aqueles artigos que respondem à minha pergunta, mas cada uma dessas linhas aqui, elas me dão artigos que respondem à minha pergunta. Agora, quando eu preciso juntar todos esses conjuntos, eu preciso agregar, porque todos eles respondem à minha pergunta. Então, se eu utilizar o AND ou o AND NOT, eu vou estar restringindo a minha busca. Como todos eles são interessantes para mim, eu devo utilizar o descritor OR entre as linhas. Opa, estou voltando. Então, está aqui, ó. Se entre as colunas da tabela Pico nós utilizamos o operador AND,
entre os itens, entre cada linha da tabela Pico, a gente utiliza o descritor OR, né? Então, isso aqui já era uma frase, né, gente? Eu vou ter aqui, ó, a minha primeira frase. Deixa eu só voltar aqui, que eu já utilizei uma questão aqui, na hora que eu preparei a aula, alguns aqui eu estou vendo que não estão corrigidos, precisam corrigir. Mas eu já pensei nisso aqui, ó. Vocês vejam que tem algumas partes aqui que estão com aspas, né? Ninguém perguntou, ninguém colocou aí no chat. Mas sempre que eu tenho um termo, eu preciso utilizar aspas, porque os sistemas entendem isso como um único item de busca. Se eu colocar aqui, ó, nurse and patient simulation, sem aspas, os sistemas de busca, eles vão fazer conexão entre nursing e patient. Eles não vão entender que tem que levar em conta simulation. Então, sempre que eu utilizo um termo, ou seja, mais de uma palavra, eu preciso utilizar aspas, para o sistema entender que ele precisa agregar este termo, nursing, com este termo, patient simulation. Por isso que eu vi que tem alguns aqui, ó, por exemplo, personal satisfaction. Como eu copiei e colei, ele ficou sem aspas. Então, só queria ressaltar isso aqui. Eu já fiz de propósito, já deixei aqui certinho, com as aspas, para vocês entenderem. Então, sempre que vocês utilizarem um termo, precisam colocar esse termo em aspas. Então, fechou, gente. Eu preciso agora fazer uma frase, né? Seria uma frase aqui, ó. Essa frase gigantesca. Nursing and patient simulation and personal satisfaction, or nursing and patient simulation and quality improvement, or nurse and simulation training and personal satisfaction, e assim por diante, né? Vocês acham isso aqui viável de fazer na prática? Escrevam aí no chat. Eu só utilizei aqui poucos descritores. Imagina que a minha tabela Pico tem aqui 5 descritores para a população, 7 descritores para a intervenção, 4 descritores para o controle, 10 descritores para o desfecho. Não faz o menor sentido a gente fazer isso na mão, né? A gente vai ficar aqui uma semana só para montar aquela frase de busca. Então, tem uma maneira mais simples de se fazer isso. Vou fazer aqui com vocês. Deixa eu utilizar isso aqui, ó. Isso. Copiar isso aqui. Eu deixei para fazer com vocês porque eu achei que não ia ficar claro, né? Então, tudo que a gente tem que fazer... E aí, eu prefiro fazer isso separadamente. Eu faço uma string, ou seja, eu faço uma frase para a população, eu faço uma frase para a intervenção, faço uma frase para o controle e faço uma frase para o desfecho, mas isso é do gosto de cada um. Eu vou fazer aqui com vocês tudo junto, uma frase só. Então, nós vamos pegar aqui, ó, a primeira população. Eu tenho nursing and nursing education. Aí eu escrevo aí no chat, eu não vou escrever aqui primeiro, nursing e nursing education. Escrevam aí no chat para mim. Eu vou juntar essas duas palavras, para ver se vocês entenderam. Qual operador booleano eu vou utilizar entre nursing e nursing education? Qual dos três? O OR, isso, então entenderam. Beleza. Então eu vou usar aqui, ó, nursing or nursing education, que são os dois descritores que eu tenho para a minha população. Vamos lá para a intervenção. Eu tenho patient simulation e simulation training. Aí vocês já estão craques, especialistas em operadores booleanos, já sabem que entre esses dois, como são linhas diferentes de uma mesma coluna, nós utilizamos o operador OR.
E o último caso que nós temos é a coluna. Nesse caso, nós não temos descritores para o desfecho, desculpa, para o controle. Nós temos aqui os descritores para o desfecho. Aí vocês já são craques também. Vamos utilizar aqui o operador OR entre os dois. Lembrando que eu preciso utilizar aspas, né? Deixa eu já colocar aqui, para a gente não esquecer lá no final. Então, preciso utilizar aspas entre esses termos aqui. Sempre que eu tiver mais de uma palavra, utilizo aspas para os sistemas entenderem. E só falta esse aqui. Para a gente fechar a nossa string de busca, só preciso agora conectar esses itens que estão entre parênteses. Preciso conectar esse parênteses com esse parênteses com esse aqui. Qual é o operador booleano que a gente utiliza entre esses aqui? É o AND. Beleza, aí Denise, a Adv, é o AND, porque são colunas. Já que eu estou conectando agora as colunas, utilizo o operador AND. Silvio, me desculpe, tem um colega que perdeu a hora, mas gostaria de pegar pelo menos o finalzinho. Não tem ninguém aqui pedindo, não, Evelyn. Todo mundo que está chegando, eu estou aceitando aqui. Então, vamos lá. Essa é a nossa busca, gente. Então, vocês vejam que aquela tabelona que eu fiz aqui, ó, essa tabelona aqui que eu fiz na mão, os sistemas, quando eu forneço essa frase aqui em cima, eu forneço esta frase aqui, que a gente chama de string. Quando eu forneço essa string, os sistemas de busca eles fazem todas aquelas triangulações que eu fiz na mão com vocês. Então, a partir daqui, os sistemas vão cruzar nursing com patient simulation com personal satisfaction. Nursing com patient simulation e com quality improvement. Então, essa frase aqui, que é bastante simples, né? É bem mais fácil a gente escrever essa string. A gente chama aqui ó, de string de busca. É essa string aqui que a gente vai colocar nas bases de dados, né? Tem algumas bases, por exemplo, quando a gente for fazer a busca na PubMed, a PubMed ela vai ter um campo para a gente colocar esta parte da população, vai ter uma parte para a gente colocar, vai ter uma área para a gente colocar a parte das intervenções e a gente vai conectar com o end. E vai ter outra parte para colocar o controle e outra parte para colocar o desfecho. Outras bases que eu vou fazer com vocês aqui, vou fazer lá na BVS. Só um teste, né? A gente não vou fazer uma busca aqui com vocês hoje. Mas é só para a gente mostrar como funcionaria. Já abriu aqui, não vou fazer nada rebuscado, mas só um detalhe. Eu estou vendo aqui, ó, prestem atenção. Eu vi aqui de olho, ó, eu vi que tinham dois espaços aqui, entre nursing e OR. Entre esse nursing e o primeiro OR, eu vi que tinham dois espaços. Eu vim aqui e retirei esse espaço. Eu só devo ter um espaço entre cada item. Se eu tiver dois espaços, os sistemas eles dão como erro. Então, às vezes a gente faz uma busca, faz uma string, acho que a string tem certeza que a string está certa. Aí quando a gente coloca lá na base de dados, ele fica dando lá 0 artigos, 0 artigos, 0 artigos. Às vezes é só isso aqui. Como eu vi que tinha aqui dois espaços, eu coloco isso aqui, ele não reconhece. Ele me diz assim, não encontrei nenhum artigo com essa frase que você colocou, né, por causa de um erro. Eu espero que não tenha nenhum erro que eu não passar vergonha. Vou até fazer antes aqui, sem vocês verem. Não quero passar vergonha, não. Isso, aí sim, agora eu já fiquei feliz. Deixa eu agora, vou tirar essa tela aqui, vou mostrar para vocês lá na BVS. Só um segundinho aí. Trazer a BVS aqui para esse monitor.
E eu vou agora compartilhar essa tela com vocês. Gente, é bem simples mesmo, não estou fazendo nada rebuscado, o objetivo é a gente ter esse entendimento aqui de como construir essa string, né? E porque eu acho essa uma parte crítica, né? Apareceu, Soraya, balança a cabeça aí se está aparecendo. Está aparecendo? Beleza. Então, ó, eu apenas copiei. Deixa eu já ver aqui o que a Andrea falou antes de eu escrever. Não consegui achar descritor para minha intervenção, por isso não evoluí. Eu lembro da sua intervenção, que é usar o filtro, né? O filtro junto com lá uma outra substância lá, estou lembrando aqui, ó. Tem que pesquisar mais. Essa parte dá trabalho, né, gente? Eu falei, isso aqui, o que a gente está fazendo aqui é realmente exercício, né? Esses exercícios que nós estamos fazendo aqui, isso, um fluidificante. Então, você está traçando lá, a sua estratégia era comparar, né, o paciente entubado apenas com filtro e o outro grupo, pacientes entubados com filtro e com fluidificante. Essa parte de buscar descritores, a gente fez aqui de maneira bem simples, né? Mas isso dá muito trabalho. Não é uma coisa que a gente faça dessa maneira como a gente está fazendo tão rápido, né? É um trabalho que demora meses. A gente pode ficar aqui 2 meses só buscando descritores para preencher a nossa tabela Pico. O objetivo aqui não é ninguém sair daqui com uma estratégia Pico perfeita para publicar, né? É vocês entenderem o método. Muitas das estratégias que vocês enviaram me parecem, pela leitura que eu fiz, me parecem estratégias viáveis, que são possíveis de serem efetivadas, com um pouco mais de trabalho, né? Parar mais um tempo, ficar mais algumas semanas debruçados nas bibliotecas de descritores, buscando os descritores mais adequados. Então, por exemplo, a Andrea me enviou a estratégia dela, acho que na segunda-feira, se eu não me engano, ou no domingo, alguma coisa assim. Então é muito rápido, é um tempo muito curto para fazer busca de descritores. Então, esse é um trabalho que se demora por muito tempo, né? Só deixando claro, né? Uma boa revisão sistemática ou uma boa revisão integrativa, ela dura cerca de 1 ano, né? Então, eu não espero que a gente faça aqui uma boa revisão integrativa ou sistemática em 3 semanas, como a gente está fazendo aqui. Não, nunca foi o objetivo. O objetivo é a gente entender esse método, né? Isso é um incômodo meu. Eu leio os artigos de revisões, muito mais as revisões integrativas, poucas revisões sistemáticas. As revisões sistemáticas, elas têm uma qualidade maior, mas eu vejo muitas revisões integrativas que eu bato o olho, e só de bater o olho, isso é uma avaliação crítica que você já tem condições de fazer, né? Eu olho para a revisão integrativa e eu falo, eu já vejo, foi mal feito, eu nem leio. Eu leio ali, essa semana eu li, lá no LinkedIn me mostrou lá um artigo que achava que era interessante, o sistema achou que era interessante, eu li o artigo, só lia a introdução, desculpa, o resumo, li o resumo, falei, não é possível, não é possível que seja realmente o que está no resumo, porque era muito ruim o resumo. Aí fui abrir o artigo e fui direto na metodologia. Eu li a metodologia e confirmei que o artigo era realmente ruim, era o que estava dizendo lá no resumo, né? Então, a metodologia confirmava o que eu li no resumo. É uma metodologia ruim da revisão integrativa. Eu não perco meu tempo lendo, porque certamente foi um artigo que foi feito não da maneira adequada. Eu lembro que uma vez na pós-graduação, uma aluna me fez lá em uma semana me mandou um artigo de revisão integrativa. Porque eu já aprendi na minha universidade, quando eu fiz graduação, eu falei, tá, você pode saber um método, mas ninguém consegue fazer uma revisão integrativa em uma semana. E não aceitei, eu era o coordenador da pós-graduação, não aceitei essa revisão integrativa dela como trabalho da pós-graduação. Então, esse é o objetivo, vocês entenderem o método. Agora é fazer com calma. Algumas pessoas eu devolvi a estratégia Pico, devolvi a pergunta na atividade 1, porque algumas pessoas estavam elaborando uma pergunta de revisão muito complexa.
E aí eu dizia, poxa, aqui o objetivo desse curso é a gente entender a metodologia da estratégia Pico. Se você tenta, ao mesmo tempo, entender a metodologia e entender um problema complexo, a gente não consegue evoluir nenhuma coisa nem outra. Então, vamos escolher uma pergunta simples para a gente focar no método, porque com perguntas simples, a gente consegue fluir. Algumas, como eram muito específicas, eu lembro, tem uma colega lá dos endoscópios, né, se eu não me engano, diz aí se eu não estou falando bobeira, apesar de ser complexo, que eu achei complexo, mas era uma coisa, é o trabalho dela, entendeu? A colega trabalha lá, ela precisava disso, a Rosilaine, isso mesmo. Para mim é bem complexo, né? Mas como era o trabalho dela, é uma coisa dela mesmo, ela já trabalha com isso, eu até me dediquei lá, a gente conseguiu fechar lá, né? Pelo menos a gente conseguiu estruturar a tabela Pico, mas não era o objetivo a gente pegar coisas muito complexas. Mas vamos lá, para a gente terminar. Já copiei aqui a minha string, já ajustei lá aquele espaço a mais que estava lá. Se eu colocasse com aquele espaço, ele ia me dar 0. Coloquei a minha string aqui, ele já me deu aqui. Achou para mim aqui 3.000, deixa eu aumentar aqui. Eu preciso aumentar porque eu estou na frente da luz aqui. Ele deu aqui para mim 3.598 artigos, né? Bom, muito bom. 3.598 artigos é um número bom, não é um número ruim, não é um número muito alto. O número alto é 200.000, né? Quando a gente faz uma busca, a gente coloca a string que dá 200.000, a gente tem que ver, porque tem alguma coisa mal organizada na nossa string. A gente teve essa oportunidade agora, né? A Andréia, a Dani e eu, a gente começou a fazer uma estratégia Pico, quando colocamos aqui, apareciam lá 200.000 artigos, 100.000 artigos, a gente voltou para a tabela Pico, a gente ver por que a tabela Pico estava tão abrangente, e aí conseguimos resolver lá na tabela Pico. Nesse caso aqui, dessa busca que eu fiz aqui, eu tenho 3.598 artigos, e aí não é o objetivo aqui da gente, né? Nossa estratégia aqui, nosso objetivo aqui é só entender a estratégia Pico. Então, o entendimento da estratégia Pico é até esse momento aqui em que a gente constrói a string de busca e sabe que quando eu coloco essa string aqui, o sistema vai fazer todas aquelas triangulações que eu fiz à mão com vocês. Aquelas 8 linhas que eu construí à mão, o sistema já constrói quando eu coloco essa string aqui curtinha. E aí me fornece. A próxima etapa aqui seria a gente fazer a limitação. Vocês fizeram lá na estratégia de vocês, né? Todo mundo fez, colocou lá os critérios de inclusão, né? Alguns colocaram 5 anos, 10 anos e tal, textos completos, todos os textos em inglês, textos em espanhol, textos em italiano e tal, textos em português. O próximo passo agora seria isso, aí eu vir aqui e ir separando. Eu quero artigos só em português. Lembra que eu falei para vocês? Nesse caso aqui, ele me apareceu aqui 49 estudos de ensaio clínico, guias de prática. Isso aqui, para mim, por exemplo, não interessaria, né? No caso dessa estratégia que eu criei aqui, para mim, eu poderia ser um ensaio clínico controlado, poderia ser um estudo de coorte, não me interessa revisões sistemáticas, né? Porque eu estou fazendo uma revisão, eu não quero incluir na minha busca outras revisões, né? Porque se por acaso já tiver uma revisão, estou fazendo uma revisão agora, e eu encontro uma revisão do ano passado, do mesmo tema, respondendo a mesma pergunta que eu estou investigando, não preciso fazer essa revisão. Eu lembro que agora no doutorado, iniciamos o doutorado, aí minha orientadora falou lá, vamos fazer uma busca? Aí eu falei, vamos fazer a busca sobre o meu problema do doutorado. Fiz lá, fiz a estratégia, montei minha tabela Pico. Na primeira vez que eu joguei minha string nas bases de dados, lá no Sinahal, que é uma base de enfermagem, na primeira vez que eu joguei a minha string lá, eu já achei uma revisão muito recente sobre respondendo o que eu queria. Então não faz sentido eu gastar muito tempo fazendo uma outra revisão se eu já tenho uma bem recente que fez isso. A André está dizendo que não viu a frequência, a André está aqui em cima.
Ó, não sei se está dando para ver aqui, ó, 3.598. Né? Então é isso, gente. A ideia seria essa. O que a gente precisaria fazer agora é filtrar, colocar os filtros para a gente incluir, né? Aqui, ó, tá vendo? Ó, os últimos 5 anos, os últimos 10 anos, eu vou ir colocando os filtros. Esses filtros são os critérios de inclusão que vocês definiram. Por isso que eu mandei para vocês aquele documento no Word que já vem lá todos os itens que a gente vai precisar utilizar. Então, quando eu pedir para vocês definirem lá os critérios de inclusão, são os filtros que vocês vão utilizar aqui nas bases de dados. E aí, quando eu disse que não faz parte desse nosso curso aqui, fica mexendo nas bases de dados, porque cada base de dados tem uma estrutura diferente. Se eu vou aqui, eu vou fazer uma busca na BVS, na BVS que junta, a BVS é um repositório, né? Então ela tem aqui várias bases, né? Se eu vou na Linux, a Linux tem uma estrutura. Se eu vou na BDenv, tem uma outra estrutura. Se eu vou na Medline, tem uma outra estrutura. Se eu saio daqui e vou lá para a PubMed, a PubMed tem uma outra estrutura, a Sinahal tem uma outra estrutura, então não faz muito sentido, não tem muito objetivo para a gente ficar fazendo isso, só que tem que ser realmente colocar a mão na massa. A gente vai descobrir as nuances de cada base quando a gente utiliza, né? A gente mesmo fez agora, a Andréia, a Dani, eu e Marcelo, a gente começou a fazer uma estratégia, então já na primeira busca, a gente já teve na primeira base, a gente já teve uma dificuldade, porque a gente queria colocar um filtro, não conseguia descobrir como fazer o filtro lá na base e tal. Então, isso é no dia a dia mesmo, não tem como a gente ficar aqui dando um curso sobre cada uma das bases. Isso até tem aí na internet. Vamos ver, então, aqui as perguntas. Né? Vou tirar minha tela. A Sueli, eu só vejo na tela o S do Silvio. Sueli, se você for lá na lista, clica aqui onde está escrito pessoas. Também agora eu já tirei minha tela, então não tem jeito. Só vai aparecer eu mesmo. A Adri tá, a Ana Catarina. Ana Catarina também tem um estudo muito bom. A Ana também conversou muito comigo lá no WhatsApp. Eu devo criar as linhas com todos os desfechos que eu relacionei na respectiva coluna. Aqui, deixa eu abrir lá. Eu fiz isso aqui. Não sei se é isso aqui que você está falando. Deixa eu compartilhar novamente, porque eu mostrei isso aqui que você está perguntando. Uma janela. Eu tenho aqui, ó, Ana, olha aqui na tela. Aqui no final, ó, após o último end, eu coloquei aqui os desfechos. Então, ó, após o último end, eu coloquei, ó, personal satisfaction or quality improvement. Esses são os dois desfechos. Eu entendi que é relacionar pelo or. Não entendi. Não tem problema, Ana. Você vai colocar quanto desfecho você quiser. Nesses últimos parênteses aqui, esse é o parênteses, ó, o primeiro parênteses é da população. O segundo parênteses é da intervenção. Se eu tivesse aqui um estudo que tivesse controle, eu teria um outro parênteses para o controle. Nesse caso eu não tenho. Eu tenho esse terceiro parênteses para os desfechos. Dentro desse parênteses aqui, você vai colocar todos os desfechos que você tiver, utilizando o OR, né? Porque eles estão em linhas diferentes. Se eles estão em linhas diferentes, a gente vai utilizar o operador OR. Então, se você tiver aqui 5 desfechos, dentro desses últimos parênteses, vão ter 5 descritores conectados pelo operador OR. Né? Acho que é isso. Mas quem... isso, a Ana. Link, por gentileza, disponibiliza o link de frequência. Gente, eu não coloquei frequência ainda não.
Ah, era isso, eu pensei que frequência fosse o número de artigos, por isso que eu disse não. Não coloquei frequência, não. Eu posso excluir alguns desfechos? Pode sim, Ana. Lembra que eu falei? Às vezes eu coloco, na ânsia de colocar muitos desfechos, eu coloco tantos desfechos que acaba aumentando demais o número de artigos que vem na minha busca. E aí é importante a gente voltar na nossa tabela Pico e verificar de que maneira eu posso continuar respondendo a minha questão de revisão, mas diminuindo, sendo mais específico, né? Alguém coloca assim, por exemplo, quality. Eu lembro que algumas pessoas colocaram como desfecho qualidade da assistência. Qualidade da assistência é muito amplo, né? Então, a pessoa está estudando quedas, aí colocou a qualidade da assistência, eu colocava lá, poxa, coloca número de quedas, sabe? Uma coisa mais específica. Se eu coloco qualidade da assistência, vai vir de tudo nessa busca. Se eu sou mais específico, se eu estou estudando queda, eu coloco lá o descritor queda e não no desfecho, e não qualidade da assistência. Aí, algumas pessoas colocam segurança do paciente. Poxa, vamos ser mais específicos. Ao invés de colocar segurança, está estudando, uma colega, até falei hoje com ela, está estudando medicação. Aí coloca como desfecho segurança do paciente, vai vir de tudo nesse desfecho. Aí eu preciso colocar lá como desfecho administração de medicamento, incidente associado a medicamentos, alguns desfechos que sejam mais restritivos, mais objetivos. Isso também vai nos dar artigos mais específicos. É, Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Tenho mais de 10 descritores. Eu acho muita coisa. Eu acho que você precisa restringir um pouquinho esses descritores. Poderia me descrever o e-mail? Gente, alguém tem mais alguma pergunta? Se não tiver, esse era nosso objetivo. Já são 5 horas, né? Eu já gostaria de agradecer a todos, né? A Edenilce a Ana Cláudia está falando aqui sobre o uso do Mesh, né? Como eu falei, a, a- algumas bibliotecas, o DEX é uma biblioteca de descritores utilizada aqui no Brasil e na América Latina. Então, quando a gente faz a busca em outras bases de artigos, a gente não a gente não deve utilizar essa biblioteca. Então, como eu falo o tempo inteiro, se eu vou utilizar lá a PubMed, que é uma base muito boa, a gente vai utilizar a outra biblioteca. Então, a gente vai utilizar a biblioteca do Mesh, né? A biblioteca de descritores do Mesh. Por exemplo, se eu vou pensar no Sinahal, que é uma biblioteca mais difícil, né? Uma biblioteca restrita, a biblioteca só de enfermagem. Ela é excepcional, a base é excepcional, mas ela é restrita. Então, a gente precisa, quem tem acesso institucional, né, consegue entrar lá pelo portal CAPES, a gente consegue ter acesso, né, coloca lá a sua senha da instituição e consegue ter acesso à biblioteca da Sinahal. No Sinahal, a gente não vai utilizar nem o DEX, nem o Mesh. O Sinahal tem a sua própria biblioteca de descritores. Então, como eu falei, é tudo muito específico, e não é o nosso objetivo aqui. Então, isso eu fui aprendendo no dia a dia. No início, eu utilizava só o DEX, fazia a minha string com descritores do DEX, depois eu ia lá e jogava no PubMed. Até eu aprender e chegar à conclusão, falei, não adianta, eu preciso aprender a mexer lá no PubMed, no Mesh também, para eu utilizar os descritores específicos do PubMed. Aí agora no mestrado e no doutorado, fui fazer revisões mais robustas, eu vi que eu precisava trabalhar no Sinahal. Vou aprender a trabalhar na biblioteca de descritores do Sinahal também, não tem jeito. Então isso é no dia a dia. Enfermagem ou cuidados de enfermagem é melhor busca ou é melhor end? Depende do que você está falando, Soraya. Se for enfermagem, ó, como eu disse, se enfermagem e cuidados de enfermagem, se os dois forem, por exemplo, a sua população, que também é diferente, né?
enfermagem é uma coisa, cuidados de enfermagem é outra, né? Então, eu não entendo cuidados de enfermagem, se cuidado de enfermagem for a população, for a sua população, você está trabalhando com cuidados de enfermagem, que por acaso é o meu cuidado de enfermagem, é minha população, é o que eu estudo, né? É o meu objeto de estudo. Então, cuidado de enfermagem pode ser uma população, mas eu não consigo entender eu ter enfermagem e cuidados de enfermagem como descritores similares, porque enfermagem é uma coisa, eu estou falando dos profissionais de enfermagem. Quando eu falo sobre cuidados de enfermagem, estou falando sobre outra coisa. Então, não consigo ver eu utilizar na mesma estratégia de busca como população, ao mesmo tempo enfermagem e cuidados de enfermagem. Para mim, vai ser uma coisa ou outra. Eu posso ter, sim, uma determinada busca em que enfermagem seja a população. E posso ter uma outra que cuidado de enfermagem seja a população. Eu, sinceramente, não consigo ver utilizar esses dois descritores ao mesmo tempo para uma determinada população. Eu, particularmente, como eu falei, no meu caso, eu uso o cuidado de enfermagem, que é meu objeto. Não, meu objeto não é a enfermagem, são os cuidados de enfermagem. Agradeço, Sueli, também obrigado, Tatiane, Luiz. Eu acho que já foi, o pessoal está aqui agradecendo. Gente, tudo é uma via de mão dupla. Como eu falei para vocês, eu acho que cada vez que a gente compartilha, já estou copiando aqui, estou falando, estou copiando, o link aqui da frequência. Então, sempre que a gente compartilha conhecimento, a gente está trabalhando com uma via de mão dupla. Então, da mesma maneira que estou tentando aqui passar para vocês um pouquinho, realmente um pouquinho do que eu aprendi, né, nesses anos. Eu lembro que já falei isso para vocês, o primeiro curso que eu fiz de revisão sistemática foi em 2016, lá na USP, e já fiz vários outros pela internet, já estudei, já li muitos artigos, já me debrucei sobre a biblioteca Cochrane para aprender, e acabei de fazer um outro curso. Fiquei aqui uns 2 meses fazendo um curso de revisão sistemática lá de Campinas, da Unicamp, né, aprendendo outras coisas diferentes. Então, é um aprendizado o tempo inteiro. E esse momento aqui com vocês, essas 3 semanas, acreditem, para mim, me acrescentou demais. Eu cresci muito como profissional, estou muito mais amadurecido. O meu processo de entendimento das revisões, da estratégia Pico, o meu entendimento está muito melhorado, né? Depois dessas 3 semanas aqui. Na primeira semana, eu não acreditei. Quando eu terminei de olhar lá 98 estratégias, eu falei, gente, eu não tinha nem pensado nisso quando eu comecei o curso, que eu ia ser capaz de olhar lá o primeiro exercício, 92, se eu não me engano, 98 estratégias, ler cada uma delas com calma, responder, separar lá em 3 grupos. Eu não pensei que eu tivesse capacidade de fazer, não capacidade, mas de possibilidade mesmo, de tempo viável para fazer, porque meu tempo é muito escasso, trabalho muito, né, tenho muitas atividades. E então, para mim, foi impressionante, foi muito bom. Quando eu terminei, eu falei, gente, que bom, assim, como eu cresci fazendo isso, né? E essa era a ideia. E as pessoas que me conhecem, elas sabem que eu sou muito chato, eu sou uma pessoa chata de natureza, né? Então, a ideia de montar esse curso aqui em 3 semanas é justamente porque eu queria fazer com calma. Tudo isso que eu falei para vocês, vocês encontram na internet. Então, vocês encontram cursos aí de 1 hora, explicando tudo isso que nós fizemos aqui em 3 semanas, tem lá em vídeo de 1 hora, de 10 minutos, de 15 minutos. O diferencial aqui é que a gente pôde fazer. Eu queria ter essa oportunidade. O fato de eu ter aqui 100 pessoas aplicando a estratégia, tendo a possibilidade de fazer, isso para mim é extremamente enriquecedor e me deixa extremamente feliz, né? Porque vocês viram isso, né? A gente assistiu um vídeo, a gente ouvia as pessoas falando, parece tudo muito fácil. O grande desafio é quando a gente vai fazer, né? Elaborar uma pergunta não é simples. Depois, quando a gente precisa estruturar lá, elaborar a pergunta já é muito difícil. Quando a gente vai para o segundo passo, que é colocar lá, separar, né, na população, na intervenção, no controle, no desfecho, isso já é um outro desafio, já é um pouco mais difícil. Buscar os descritores, como algumas pessoas falaram, também é muito difícil. Então, o que a gente quis proporcionar aqui
era essa oportunidade, para que todos pudessem fazer, ter essa oportunidade de fazer. E para vocês também se tornarem mais críticos, né? Não acreditarem em tudo que vocês leem. Agora vocês já têm condições de, quando lerem uma boa estratégia, vocês, quando lerem uma revisão, vocês fazerem uma avaliação. Só para a gente terminar aqui, tem mais algumas pessoas que colocaram aí, eu preciso realmente falar isso para vocês. Essa string que nós criamos e que eu coloquei lá na BVS, eu não sei se estou compartilhando a minha tela, que eu já tirei? Não, já tirei. Então, essa string que nós criamos e que nós colocamos lá na BVS, que eu coloquei na BVS, é importante vocês colocarem no artigo que vocês produzirem. Quando vocês estão fazendo uma revisão, fizeram a estratégia Pico, criaram essa string, quando vocês fecharem, a Ana que está falando, vou tirar isso, vou tirar aquilo, Ana Catarina. Aí, Ana, depois que você fechar a sua string, você vai realizar a sua busca, vai obter seus artigos, vai colocar os filtros, mas lá, quando você terminar tudo, tiver seus resultados, no seu artigo você vai publicar a sua string, a string que você utilizou na busca. Por quê? Qualquer pessoa que ler o seu artigo, ela pode copiar sua busca, sua string, ir lá nas bases de dados que você utilizou e colocar e reproduzir a sua revisão, né? Isso dá um poder muito grande para a sua revisão, porque as pessoas vão falar, poxa, a revisão dela é reprodutível, ela fez de maneira tão... Estou falando aqui da Ana Catarina, que a gente conversou muito. Então, ela fez uma revisão tão bem feita que qualquer pessoa consegue reproduzir. Uma das minhas críticas que eu faço nas revisões é que eu vejo uma revisão e eu tento reproduzir e não consigo, porque não está claro. As pessoas fazem as revisões e elas não deixam claros os caminhos que elas seguiram. Quando eu publico no meu artigo a string que eu utilizei, pronto, acabou. Qualquer pessoa só pegar a sua string e colocar nas bases de dados que ela vai obter os artigos que vocês obtiveram.